Deus está trabalhando mesmo em silêncio, confie nele hoje. Talvez você tenha começado este dia com uma pergunta dentro do coração que não encontra resposta. Talvez exista algo que você tem pedido a Deus há dias, semanas ou até meses, e até agora nada parece ter mudado. O céu parece em silêncio, as circunstâncias continuam as mesmas e, em alguns momentos, surge até aquele pensamento difícil de lidar: será que Deus está me ouvindo? Será que Ele realmente está agindo? E é exatamente nesse ponto que muitos se cansam, desanimam e deixam a fé enfraquecer. Mas existe uma verdade poderosa que você precisa entender agora. Uma verdade que pode transformar completamente a forma como você enxerga esse momento. O silêncio de Deus não significa ausência, significa trabalho invisível acontecendo. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 64, versículo 4: Desde a antiguidade ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Essa promessa revela algo profundo. Mesmo quando você não vê, mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Deus continua trabalhando. Ele não para, Ele não se distrai, Ele não esquece de você. Enquanto você espera, Ele age. Enquanto você descansa, Ele move circunstâncias. Enquanto você confia, Ele prepara aquilo que ainda não chegou. Talvez a sua maior dificuldade hoje não seja apenas a situação que você está enfrentando, mas a espera. Esperar cansa, esperar gera dúvidas, esperar testa a fé. Porque a mente humana quer respostas rápidas, quer sinais visíveis, quer garantias. Mas Deus trabalha de uma forma diferente. Ele não está limitado ao tempo humano, Ele não depende das circunstâncias para agir. E muitas vezes o que Ele faz primeiro não é mudar o cenário ao seu redor, mas transformar algo dentro de você. Quantas vezes você já olhou para uma situação e pensou que nada estava acontecendo, mas depois percebeu que tudo estava sendo preparado? Quantas vezes você já achou que Deus estava em silêncio, mas no tempo certo viu que Ele estava organizando cada detalhe? O problema é que, no meio do processo, é difícil enxergar. No meio da espera, é difícil manter a confiança. No meio da incerteza, é difícil descansar. Mas é exatamente nesse lugar que a fé se torna real. Não quando tudo está claro, não quando tudo está resolvido, mas quando você decide confiar mesmo sem entender. Agora, eu quero te convidar a parar por alguns instantes. Não continue essa oração com pressa. Não ouça essas palavras como mais uma mensagem comum. Esse é um momento de encontro com Deus, um momento em que você pode entregar tudo aquilo que está guardado dentro de você e permitir que Ele traga paz ao seu coração. Vamos entrar na presença de Deus em oração. Senhor meu Deus e meu Pai amado, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com sinceridade. O Senhor conhece aquilo que está dentro de mim. O Senhor sabe das minhas orações, dos meus pedidos e das respostas que eu ainda não recebi. Pai, existem momentos em que eu me sinto confuso, momentos em que eu não entendo o que está acontecendo, momentos em que parece que o Senhor está em silêncio. Mas hoje eu escolho acreditar que o Teu silêncio não é ausência. Eu escolho confiar que o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Eu escolho descansar na certeza de que nada está parado, nada está esquecido e nada está fora do Teu controle. Pai amado, eu entrego agora diante de Ti todas as minhas expectativas, porque muitas vezes eu espero que as coisas aconteçam do meu jeito, no meu tempo, da forma que eu imagino. E quando isso não acontece, eu me frustro, eu me canso, eu me questiono, mas hoje eu libero o controle.
Eu deixo em tuas mãos o tempo, a forma das coisas acontecerem em minha vida. Eu deposito em tuas mãos o resultado. E escolho confiar que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Senhor, acalma o meu coração, porque a espera pode gerar ansiedade, pode gerar insegurança, pode gerar medo. Mas eu não quero viver dominado por esses sentimentos. Eu quero viver sustentado pela tua paz. Se existe inquietação dentro de mim, traz descanso. Se existem pensamentos negativos, renova minha mente. Se existe dúvida, fortalece minha fé. Pai amado, me ajuda a entender que o teu trabalho muitas vezes começa onde eu não consigo ver. Enquanto eu olho para fora esperando mudanças, o Senhor está trabalhando dentro de mim, preparando meu coração, fortalecendo minha fé, moldando meu caráter. Senhor, me ensina a valorizar esse processo. Me ensina a não desprezar o tempo de espera, porque eu sei que esse tempo não é perda, é preparação. Pai amado, quantas vezes eu já quis desistir no meio do caminho? Quantas vezes eu já pensei em parar de acreditar, parar de esperar, parar de confiar? Mas hoje eu renovo minha fé, hoje eu decido continuar. Senhor, me dá força para permanecer firme. Me dá perseverança para não desistir. Me dá confiança para continuar acreditando, mesmo quando tudo parece parado. Pai, eu também te peço que o Senhor abra os meus olhos espirituais, porque muitas vezes o Senhor já está respondendo, mas eu não percebo. O Senhor já está agindo, mas eu ainda não enxerguei. Me ajuda a reconhecer os pequenos sinais, os detalhes, as mudanças sutis que mostram que o Senhor está presente. Que eu não espere apenas grandes milagres, mas que eu valorize cada passo que o Senhor está conduzindo. Senhor, eu coloco diante de Ti todas as áreas da minha vida que estão em espera. Aquilo que eu tenho orado, aquilo que eu tenho desejado, aquilo que eu ainda não vi acontecer. O Senhor conhece cada detalhe. Se existe algo que precisa ser alinhado, alinha. Se existe algo que precisa ser transformado em mim antes de acontecer fora, transforma. Pai amado, eu não quero apenas receber respostas. Eu quero estar pronto para elas. Porque eu sei que aquilo que o Senhor faz é completo, é perfeito e acontece no momento certo. Senhor, me ensina a confiar no teu tempo. Porque muitas vezes a demora não é negação, é cuidado. Muitas vezes o atraso não é rejeição, é proteção. Muitas vezes o silêncio não é ausência, é estratégia. Pai amado, eu descanso nessa verdade. Mesmo sem entender tudo, eu sei que o Senhor está trabalhando. E agora eu quero falar com você que está aqui até este momento. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez você esteja desanimado por não ver mudanças. Talvez você tenha orado tanto que já não sabe mais o que dizer. Mas eu quero te lembrar de algo muito importante. Deus não trabalha apenas quando você vê, Ele trabalha o tempo todo. Enquanto você dorme, Ele age. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está alinhando situações. Enquanto você sente que tudo está parado, Ele está preparando o cenário. E quando o tempo certo chegar, tudo começa a fazer sentido. Talvez hoje você não entenda, mas amanhã você vai olhar para trás e perceber que cada detalhe foi conduzido com propósito. Não desista agora, não pare no meio do processo. Não deixe a dúvida vencer a sua fé, continue confiando. Continue acreditando, continue caminhando. Porque Deus está trabalhando, mesmo em silêncio, e esse silêncio não é o fim da história. É apenas o começo de algo que você ainda não consegue ver, mas que já está sendo preparado especialmente para você.
E mesmo que neste momento você ainda não consiga enxergar com clareza aquilo que Deus está fazendo, existe algo que precisa permanecer firme dentro de você: a confiança. Porque a confiança não nasce daquilo que você vê, mas daquilo que você acredita. E acreditar em Deus é entender que Ele não falha, não se atrasa e não perde o controle de nenhuma situação. Ainda que os seus olhos estejam limitados ao presente, Deus já está no futuro organizando aquilo que vai chegar até você no tempo certo. Talvez você tenha passado por situações que abalaram a sua fé, momentos em que você orou e não viu resposta. Dias em que você esperou e nada aconteceu, fases em que parecia que tudo estava indo na direção contrária daquilo que você pediu. Isso pode ter gerado um peso dentro de você, uma espécie de cansaço espiritual, como se acreditar estivesse se tornando difícil. Mas hoje é dia de renovar essa fé, hoje é dia de lembrar que Deus continua sendo o mesmo, independentemente das circunstâncias. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isso significa que até aquilo que você não entende, até aquilo que parece negativo, até aquilo que parece um atraso, está sendo usado por Deus de alguma forma para cooperar com algo maior. Existe um propósito sendo construído, mesmo quando você não consegue perceber. E talvez uma das maiores provas de fé seja continuar acreditando quando não há sinais visíveis. É permanecer firme quando tudo parece incerto. É escolher confiar mesmo quando a mente tenta trazer dúvidas. Porque a fé verdadeira não depende de evidências, ela depende de convicção. Agora eu quero te convidar novamente a se conectar com Deus de forma profunda. Se possível, feche os seus olhos por alguns instantes e permita que essas palavras se tornem a sua própria oração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu continuo aqui na Tua presença, reconhecendo que eu preciso de Ti mais do que qualquer outra coisa. O Senhor conhece cada pensamento que passou pela minha mente, cada dúvida que tentou enfraquecer a minha fé, cada sentimento que tentou me afastar da confiança. Mas neste momento, eu escolho voltar para o Teu caminho. Eu escolho confiar novamente. Eu escolho acreditar que o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Pai amado, eu coloco diante de Ti tudo aquilo que ainda me preocupa. Cada situação que parece sem solução, cada área da minha vida que está parada, cada porta que ainda não se abriu. Eu deixo tudo em Tuas mãos, porque eu sei que quando está nas Tuas mãos, está seguro. Quando está sob o Teu controle, está sendo cuidado. Quando está alinhado com a Tua vontade, está caminhando para o melhor destino. Senhor, me ensina a descansar de verdade. Não apenas falar que confio, mas viver essa confiança. Não apenas declarar fé, mas agir com fé. Não apenas esperar respostas, mas ter paz enquanto elas não chegam. Pai amado, fortalece o meu interior, porque muitas batalhas acontecem dentro da mente. Pensamentos negativos, inseguranças, medos, lembranças de frustrações passadas. Tudo isso tenta me impedir de confiar plenamente. Mas eu te peço, renova minha mente. Tira de mim tudo aquilo que não vem de Ti e coloca dentro de mim pensamentos de esperança, de fé, de confiança. Senhor, eu também te peço que o Senhor me dê sensibilidade espiritual para perceber a Tua presença, para reconhecer o Teu cuidado, para enxergar aquilo que muitas vezes passa despercebido. Que eu não seja alguém que só acredita quando vê grandes milagres, mas que eu tenha um coração atento aos pequenos detalhes que mostram que o Senhor está comigo em todos os momentos.
Pai amado, eu te agradeço porque mesmo quando eu falho, o Senhor permanece fiel. Mesmo quando eu duvido, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando eu me sinto fraco, o Senhor me sustenta. E agora, Senhor, eu coloco em tuas mãos o meu futuro. Aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que eu ainda não sei, aquilo que eu ainda não vivi, eu confio que o Senhor já está lá, preparando tudo. Eu descanso nessa verdade. E eu quero falar mais uma vez diretamente com você que está ouvindo essa oração. Existe algo que você precisa guardar no seu coração? Deus não está atrasado. Ele está no tempo certo. E o tempo certo dele não falha. O que parece demora para você pode ser exatamente o cuidado necessário para que tudo aconteça da melhor forma. O que parece silêncio pode ser Deus evitando que algo aconteça antes da hora. O que parece falta de resposta pode ser uma preparação mais profunda do que você imagina. Não interprete o silêncio como abandono. Não interprete a espera como rejeição. Não interprete a demora como esquecimento. Deus não esqueceu de você. Ele não ignorou a sua oração. Ele não deixou de ouvir o seu clamor. Ele está trabalhando. E quando chegar o momento certo, você vai entender por que demorou, por que não aconteceu antes, por que foi necessário esperar. E nesse dia, a sua fé vai estar mais forte, o seu coração mais preparado e a sua gratidão ainda maior. A palavra de Deus nos lembra em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Isso mostra que existe um tempo perfeito para todas as coisas. E mesmo que você não consiga entender todo o processo, Deus entende. Agora, antes de encerrar esse momento, eu quero te fazer um convite simples, mas muito importante. Se essa mensagem falou com você, se essa oração tocou o seu coração, não saia daqui sem dar um passo de fé. Escreva nos comentários: eu confio mesmo sem ver. Essa declaração vai fortalecer não apenas você, mas também outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Se inscreva no canal, porque todos os dias existem mensagens como essa sendo liberadas para fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança e te aproximar ainda mais de Deus. E deixe o seu like, porque isso ajuda essa oração a alcançar mais pessoas que precisam ouvir exatamente essa palavra hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele traga paz ao seu coração e que você nunca esqueça, mesmo em silêncio. Deus está trabalhando e cuidando de tudo para você.